Os eventos deste programa são baseados em testemunhos. Neste mundo, o mal é uma realidade. Nas sombras mais escuras e nos lugares mais comuns. Estas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Quando uma jovem família se muda para uma casa antiga, ela logo descobre que não está sozinha. Os ataques de violentos espíritos na madrugada tornam sua vida um verdadeiro inferno. Até que um garoto corajoso desafia aqueles que se negam a morrer. Entre o mundo que nós vemos e as coisas que tememos, existem portas. Quando elas se abrem, os pesadelos viram realidade. Assombrações. A Casa dos Mortos. Glen Burnie, Maryland. Uma pequena comunidade na periferia de Baltimore. Por gerações, tem sido lar de famílias honestas e trabalhadoras. Mas quando espíritos malignos se manifestam, não há refúgio para os inocentes. Ansiando se vingar dos vivos. Pessoal, eu tenho a honra de dizer que temos um convidado especial em nosso estúdio hoje. É o Sr. Billy Bean. E ele tem uma história incrível para contar. É uma história do mundo espiritual. É uma longa história. Talvez eu deva começar do início. Nós temos muito tempo para uma boa e honesta história de fantasmas. E essa é uma história de fantasmas trágica. Billy, eu tenho que dizer isso para os ouvintes. Quando ouvi a sua história, senti que tinha que colocá-la no ar. E vamos colocar os nossos telefones à disposição dos ouvintes. Mas primeiro, nosso convidado, o Sr. No outono de 2002, William Billy Bean participa no talk show de uma popular rádio de Baltimore. Billy conta a história real de espíritos malignos que invadiram sua casa quando ele era criança e destruíram sua família. Acontecimentos esquisitos e doidos. Eu fiquei muito assustado. À medida que eu fui crescendo, eu continuei atormentado com o que aconteceu, com quem foi e por quê. Tudo que eu sei. Tudo bem. Eu continuava assustado. Daí, eu decidi partilhar a minha história. E concordei em ir no talk show de uma rádio. O ano é 1970. Billy Bean tem 7 anos. Ele, a irmã mais velha e o irmão mais novo ficam felizes quando seus pais compram a sua primeira casa em Glen Burnie, Maryland. O pai de Billy é empreiteiro. A mãe trabalha em casa, cuidando da família. É grande, pai! É bem grande! Eu tô muito animada. Nossa primeira! Meus pais eram um casal meigo e muito feliz. E meu pai era um homem trabalhador. Olha só pra isso. Maravilha, né? Depois de anos de aluguel e poupança, finalmente mudar para sua casa própria é um sonho realizado. Pai, aqui tem TV a cabo. Ah, filhota, ainda não está pendurado. Ficaram Muito de instalar legal, amanhã. né? Cuidado com isso, meu amor. E Você garotão, pode o se que você machucar. achou, hein? Gostou da casa? Me dá Gostou? isso aqui. Hein? Pai, posso levar pro meu quarto? Pode sim, filho. Sabe onde é que fica, não sabe? Eu sei onde é.
Havia um clima pesado. Tinha uma aparência e uma sensação estranha. Eu sabia que alguma coisa estava me assustando. Só não sabia o que era. Tá olhando o quê? Nada. Desde o primeiro momento, Patty, de 14 anos, se sente pouco à vontade na casa. Principalmente no corredor. Eu estava com medo. Dava para sentir esse medo naquele corredor. Meu quarto ficava no fundo do corredor. Estava sempre frio lá. Olha só, é melhor correr. O ônibus já chegou. Antes da gente mudar, éramos uma família típica. Tudo parecia bem. Todos pareciam felizes. Tá legal, pai. Tchau, mãe. Tchau, pai. Tchau. Tchau. Minha mãe arrumava as camas depois que todo mundo saía. Oi, mãe. Eu estou bem. Não, mãe, eu não estou bem. Eu acho que eu tô ficando biruta. Minha filha. A mãe de Patrícia, Ellen, mora a alguns minutos de distância. As portas não batem sozinhas. O que está acontecendo aí? Isso acontece a toda hora, mãe, a toda hora. Não era assim, não era assim. Bom, eu entrei e não havia nada lá, não havia ninguém. E eu juro que eu ouvi alguma coisa. Mãe? Mãe, eu posso... Espera um pouco, espera. Patrícia, você está aí? Patrícia, você está bem? O que é isso? O que está acontecendo? Ai, meu Deus. Não. Patrícia diz à mãe que tem medo de que a casa seja mal assombrada. Me desculpe, é que eu ouvi alguma coisa no corredor.
E eu fui no banheiro e tinha água transbordando da pia. Pois é, molhou tudo. E eu ouvi a minha mãe falando no telefone com a minha avó sobre o problema da água. E aquilo... É claro que eu vi isso. Aquilo me alarmou. Molhou, eu estou dizendo. Mas eu não sabia o que estava acontecendo na hora. Não, ninguém abriu a torneira. Ninguém nessa casa abriu a torneira. Não, eu sei disso, mas... tem alguma coisa que não é desse mundo nessa casa. Eu posso sentir. Um garoto que levou um skate pra escola. Sim. E aí a professora pegou Eu e estou depois dizendo, disso... tinha água pelo chão todo. É uma casa velha. Muita coisa precisa ser consertada. E qual é a sua explicação para as camas? Ah, você está cansada. Você esqueceu, tá? Eu não esqueci. Eu fiz as camas e alguma coisa, ou sei lá o que, desarrumou. Meu pai era duro na queda. Ele era do tipo pragmático. Você está dizendo que... Ele não queria aceitar que talvez pudesse acontecer algum tipo de fenômeno fantasmagórico acontecendo na casa. Olha só, eu tô cansada desse lugar, eu quero voltar pra casa. Você está em casa, é a nossa casa, não Essa vamos a aqui lugar não nenhum. é a minha casa. Patty! Deixa ela Patty, ir, volta deixa aqui. ela ir. Deixa, Bill. Deixar ela ir? Ela vai pra casa do Kenny, está bem? Nós ligamos e ela volta pra casa. Tá bom, tudo vai ficar bem. Certo. Minha mãe estava muito confusa, assustada e agitada com o que estava acontecendo. E ela sabia que a gente tinha algum tipo de problema com espíritos ou fantasmas. O som era de passos pesados, como se alguém usasse um sapato de sola grossa. Vamos, gente, vocês estão atrasados. Não tem muito tempo. Você ouviu passos? Você ouviu passos? Ouviu passos onde? No teto. Como assim passos, Billy? Eu tava deitado, mas consegui ouvir sons na parede, pai. Espera aí, me diz o que aconteceu. Era no teto. Deve ter sido um esquilo que entrou por um buraco da casa. Esquilos não usam botas. Eu sei que esquilos não usam botas, com certeza. Eu acho que deve ter algum buraco no sótão. Eu acho melhor eu checar. A falta de interesse de Bill pelas preocupações de sua família começa a criar um atrito entre ele e sua esposa.
medida que os meses passam vagarosamente, Billy continua a ouvir sons estranhos e passadas pesadas à noite. Mas logo é o pai dele que se torna sua grande preocupação. Não tinha nem um ano que essas coisas começaram a acontecer e ele começou a ter um sério problema com bebidas. Gradualmente ficou pior e chegou a um ponto em que ele nem voltava para casa por dias. Os negócios iam de mal a pior. Eu acreditava que as entidades estavam fazendo algo para tentar dividir e conquistar a nossa família. Se você ignorar, desaparece. Bill, tem alguma coisa sobrenatural nessa casa. Eu tenho medo pelos nossos filhos. Olha, eu não vou mudar com a minha família por causa de uma coisa que não existe, está bem? Como eu disse, é só você ignorar que Não é tão simples. É simples assim. Olha, desiste. Eu não vou me mudar por causa de uma coisa que não existe, entendeu? Não vou. Você não está entendendo o que eu estou dizendo. Estou dizendo sim. Esta é a minha casa. Não quero sair dessa casa. Olha, não vamos a lugar nenhum. Você quer ir embora daqui? Eu não acredito. Não. Lutamos muito por isso, poupamos muito dinheiro. E você quer largar tudo por causa da sua imaginação? Não eu se não trata entendo de imaginação. Isso. Olha, se quiser, então vai. Pega suas tralhas e cai fora daqui. Você está maluca? Cala a boca. Na época eu não sabia o que pensar. Maluca, eu não vou sair daqui. Você está doida. Eu não vou sair daqui. Agora, adulto e olhando para trás, eu não tenho dúvidas de que as entidades estavam perturbando ele. Eu entendo! Escuta, deixa eu falar! Eu entendo o que está tentando dizer, mas... Cala essa boca, se você falar desse jeito, eu... Só um minuto, Patrícia, você não cala pode a boca! falar assim, Bill! Espera! Olha, cala a boca, Patrícia! Nós não vamos sair daqui, entendeu? Não vamos sair daqui de jeito nenhum! Está... Billy, vai pra cama, meu bem. Não ouviu o que a sua mãe disse? Vai pra cama! Anda, rapazinho! Vai pra cama agora! Anda, garoto, vai! Viu o que está fazendo comigo? Bill, eu não estou fazendo nada, você... Deixa eu falar! Você tem que parar com essas fantasias de fantasmas. O jovem Billy não entende o que está acontecendo com o pai. Antes de mudarem para aquela casa, ele era um pai carinhoso e agora estava violento. Para com isso, Bill! Eu fiquei tão magoado com as coisas que ele estava fazendo que desenvolvi uma raiva verdadeira dele. E chegou a um ponto em que não havia mais qualquer amor na nossa relação. Eu queria gritar pelos meus pais, mas não podia. A minha boca nem abria. O que foi, querido? Eu vi uma coisa, mãe. Você teve um pesadelo. Agora volte pra cama. Está bem? Não quero. Eu não queria voltar pra lá. Eu estava apavorado. Está bem, querido. Espere. A mamãe vai com você. Não.
Você fica aqui. Billy, volta pra Mas, cama. pai! Volta pra cama. Mas, pai! Agora! Billy! Pra mim foi uma coisa traumática. Os meus pais me mandando pra cama. Eu não queria voltar para aquele quarto. Foi uma coisa que me marcou todos esses anos. Eu nunca vou esquecer. Dois anos de eventos inexplicáveis causaram um impacto na família Bean. Eu tenho que me mandar. Os meus pais estão se separando. Eu já não aguento mais viver Quando eu nessa fiz casa. 16 anos, viver naquela casa ficou difícil. Um dos motivos era a presença que eu sempre senti, o medo constante. Tchau, eu te amo. Te amo também. Foi perturbador. Achei que tinha ficado doida. Não podia aguentar, não queria mais ficar lá. Senti alguma coisa tocando minha perna. Mãe! Mãe! Mãe, vem aqui! Mãe! Tem um troço na minha cama! O que foi, meu amor? Você está gelada, filha. O que foi? Nem por um segundo pensei que havia um intruso na casa ou sei lá o quê. Eu sabia que era outra coisa. O que me tocou não era uma pessoa de verdade. Calma, querida. Mamãe está aqui. Vai ficar tudo bem. Eu quero ir embora daqui, mãe! Calma, meu amor. Vamos sentar, vem. Aquilo me assustou muito. Me assustou tanto que eu não quis ficar mais naquele quarto. Aos 16 anos, Patty decide se casar com seu namorado para sair de casa. A mãe de Patty implora que ela mude de ideia, mas Patty não quer ouvir. Se precisar de alguma coisa, me ligue. Tá. Me ligue a qualquer hora. Eu sei. Não me importava quem fosse meu namorado. Eu só queria sair. Foi uma pena. Passamos de uma família adorável para uma família fria, distante e vivendo juntos só por viver. Fez o dever de casa? Vou fazer depois do jantar. Achei que tinha dito que ia fazer antes do jantar. Calma, Bill.
Eu sentia muita raiva. Era retraído, era dominado pelo ódio. E essa raiva tremenda pelo meu pai, por não nos tirar daquele lugar cheio de entidades malignas que estavam destruindo a gente. Eu já volto. E então, um dia, o pai de Billy parte e não volta mais. Pra onde o pai foi? Ele foi dar uma volta, filho. Foi irônico, porque era meu pai que queria ficar e lutar. E ele acabou indo embora. E era minha mãe que queria ir embora o tempo todo. Billy compreende que sua mãe é a única pessoa que pode ajudá-lo com aquilo que está assombrando a casa. Eu vou dormir aqui esta noite, está bem? Pode voltar a dormir, meu filho. Você viu eles? Volte a dormir, meu amor. Volte a dormir, está bem? Mas viu eles? Vi. A mãe de Billy começa a passar todas as noites com os filhos. Só restávamos nós três na casa e nós vivíamos em um quarto. Não estou me sentindo bem. Eu preciso de ajuda. O que foi, mãe? Vai chamar sua irmã, Billy, vai. Tá bem. Escuta, sua mãe não está recebendo oxigênio suficiente no cérebro. É o que a faz cair. Certo? Mas ela vai ficar bem. Com licença. Patty, Com licença, como está sua mãe? Com licença, senhora. Como vai? É o médico? É a mãe de Patty Bean? Sim. Sim, eu preciso falar com a senhora. Só um Sim, instante. como ela está? A sua filha teve um derrame leve. Ela já está sendo tratada. Não tem nada. O médico garante à mãe de Patrícia que o derrame foi leve. Mas ela precisa ser hospitalizada para fazer mais alguns exames. Os rins dela não funcionam como deveriam. Vocês entenderam? Dias depois, Patrícia se recupera do derrame. Mas ela vai acabar precisando fazer diálise por causa dos rins com problemas. Eu posso falar com você, Patrícia? Vem aqui. Eu quero falar com você. O que foi, mãe? Você tem que pensar bem. A mãe de Patrícia está convencida que as entidades na casa da filha são responsáveis por todos os seus problemas. Ela tinha problemas de saúde, não podia trabalhar. E estávamos presos lá. Mamãe, não adianta me pedir isso. Nós não vamos sair daqui. Olha, você pode vir morar conosco por um tempo. Não, eu... Por mais que ela quisesse deixar aquela casa, havia um outro problema, e eu acredito de coração que as entidades estavam controlando a minha mãe para que ela ficasse naquele ambiente.
O que aconteceu? Ligue pra sua irmã. Eu vou precisar levar pontos. O telefone, o número está lá perto, está bem? Tenha cuidado. Tem cacos no chão todo. Eu não quero que você se corte, meu filho. Ash, a mamãe precisa de ajuda. Ela se cortou. Você tem que vir pra cá rápido, rápido. Não demora. Estávamos vivendo um pesadelo todos os dias. As coisas que aconteciam naquela casa eram verdadeiras atrocidades. Vai ficar tudo bem. Eu saía pra rua toda noite. E aí eu olhava pro céu, esperando que alguma coisa me pegasse. Pedia para que me levassem para longe de lá todas as noites. Os meses passam. Patrícia conhece Richard Tyson, um homem que logo se apaixona por ela. Era uma coisa engraçada. Nunca senti nada parecido por ninguém antes. Vamos, pessoal, hora do almoço. Tô indo. A última coisa que ela tinha em mente era encontrar um namorado. Os problemas de saúde e os problemas que passávamos em casa. Mas eles pareciam se gostar e começaram a namorar. Patrícia! Patrícia! Quem é que estava aqui? Não tinha ninguém aqui. Eu tenho certeza que eu vi uma mulher. Era loira. Parada bem aqui de camisola. Camisola? Não, eu estava servindo as crianças. Ela estava parada bem Eu aqui. sei o que eu vi. Não tem ninguém nessa Eu não bebi. Não estava usando Eu drogas. andei pela casa toda. Não achei que estivesse doido. Eu pensei, o que está havendo, entende? Não podia explicar. Tá dizendo que a casa é mal assombrada? Não, eu não estou dizendo que essa casa é mal assombrada. Porque se for realmente isso, você e as crianças têm que sair daqui. Nós não vamos sair daqui. Esse é o nosso lar. Ela não queria deixar a casa. Está tudo bem. Está tudo bem. Não se preocupe. Estamos bem. Ela não tinha para onde ir. Ela não podia pagar outro lugar e era do tipo de pessoa orgulhosa. Ela não ia aceitar dinheiro de ninguém. Com o tempo, Richard tornou-se mais presente na vida de Patrícia. Bom dia. Bom dia. Quer café? Eu quero café. Mas... O que foi? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que isso? É pelo de cachorro! Parece... Tira isso daqui! Que nojo! Ai, meu Deus! O que você fez? Eu não fiz nada! Fez? Eu não sei como isso veio para Não ouvimos nenhum barulho aquela noite. Patrícia! Não havia sangue. Era só pelo de cachorro. Quando eu fui ao banheiro, a pia estava cheia de pelo de cachorro. Fiquei petrificado. O que foi? Olha isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pat estava muito assustada. Procuramos o cachorro por uma semana. Nós e todos os vizinhos também procuraram, mas não achamos nada. Desesperada por ajuda, Patrícia pede ao padre John Ower, um padre católico da paróquia local, para abençoar sua casa. Patrícia me disse que estava vendo uma atividade estranha e que estava vendo espíritos, fantasmas e ouvindo barulhos. Ela me pediu para ver o que eu poderia fazer para talvez ajudar a resolver essa situação.
Patrícia, por que não me conta sobre a sua experiência? Tinha alguns objetos se movendo e coisas voando dos armários. Coisas se movendo sozinhas. E nós vimos algumas coisas e sentimos pessoas nos tocando. Esperamos que possa benzer a casa. Em nome de Jesus Cristo, deixe esta casa e volte para onde veio. Em nome de Jesus Cristo, deixe esta casa e volte para onde veio. Em nome de Jesus Cristo, deixe esta casa e volte para onde veio. Em nome de Jesus Cristo, deixe esta casa e volte para onde veio. Essa é a nossa sala de jantar. Em nome de Jesus Cristo, deixe esta casa. Se a senhora... Padre Owen não sente a presença de nenhum espírito. Ele diz a Patrícia que se o espírito voltar, ela deve espirrar água benta por toda a casa e recitar uma oração de intercessão. A oração de intercessão é uma oração em que Deus intercede de maneira dramática e efetivamente afasta os espíritos do mal. Nós podemos benzer a casa? Não tem que ser o Senhor? Claro, Billy. Você ou sua mãe podem benzer a casa. Muito obrigada, padre. Eu já vou indo. Tem certeza de que não quer nada? É um prazer poder ajudar. Não, obrigado. Eu preciso ir. Eu falo com você depois, tá bem? Obrigado, Vejo padre. você Muito no obrigado, domingo. sim. Mais tarde, naquele mesmo dia... Temos que comemorar. O que querem fazer? Eu não sei. Que tal um sorvete? Eu quero! Sorvete! Abaixe-se! Cuidado! Billy! Billy já não aguenta mais. Ele decide enfrentar a entidade. Billy! Eu fiquei furioso. Eu estava pronto para combater aquelas entidades. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que deixem a casa. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que apareçam. Eu ordeno que deixem essa família em paz. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que deixem essa casa. Ih, esqueci meu rádio, amor, mãe. volte. Deixa pra lá, Mas a gente eu tenho que pegar o meu querido. rádio, mãe. Deixa eu pegar. Patrícia finalmente vai embora com o que sobrou de sua família. Filhos, coloquem os cintos. Tudo Fiquem bem, vamos. quietinhos. Billy está aliviado, mas fica atormentado por não saber quem ou o que estava assombrando sua casa. Eu tentei esquecer. Tentei esquecer e não olhar para trás, mas... infelizmente, isso ainda me assombra. 10 meses depois de deixarem a casa, a mãe de Billy morre de hemorragia cerebral. O pai morre vários anos depois. Ele e seus irmãos não sabem dizer por que seus pais não conseguiram protegê-los por todos aqueles anos. Eles fizeram o máximo que podiam e tomaram as decisões que acharam que eram certas. Mas eu só pedia a Deus que eles achassem outra maneira, uma outra casa, um outro lugar para onde pudéssemos ter ido. Para ter um pouco de paz nas nossas vidas, porque a nossa infância foi roubada por causa disso. Dessa casa e das coisas que passamos naquele lugar. Esse é o homem que foi assombrado por uma série de eventos estranhos, aterradores e sobrenaturais. Quando foi, Billy? Há 30 anos? 30 anos. É isso mesmo. Eu sei que todos vocês querem fazer perguntas, mas vamos parar para um intervalo e voltaremos com o Billy Bean. Muito obrigado. Billy, você achou a resposta para essas assombrações? Não. Bem que eu queria. Queria mesmo. Billy recebe uma ligação de um homem que o ouviu na rádio. Ele alega que talvez saiba a identidade dos espíritos que assombravam sua antiga casa. Como vai? Prazer. Pois é, eu ouvi no rádio. Obrigado. O nome dele é John Romine. Ele foi policial na área por muitos anos.
Ele não apenas tinha uma casa com ocorrências similares às da nossa, mas também estava ciente de muitas outras casas na área que estavam tendo o mesmo tipo de perturbação. Dê uma olhada nisso. Romaine diz a Billy que está escrevendo um livro sobre esses eventos sobrenaturais. E foi assim que eu descobri que havia um político. E durante minha pesquisa, descobri que a casa em que Billy Bean viveu quando criança foi certa vez um polígono de tiro. Uma outra foto. Toda essa área. Usado pelos militares e a milícia do estado. Mas era mais que um polígono de tiro. Veja isso. A propriedade também foi um local de acampamento onde soldados e milicianos viveram no início do século XX. Toda essa área faz limite com a sua casa. Você mencionou 2 espíritos. É isso mesmo. Billy descreve a mulher loura e o homem com a cicatriz que atormentavam sua mãe. Eu me lembro bem. Uma cicatriz horrível. Muito feia. Eu pesquisei algumas fichas médicas. Eu localizei um soldado que, em 1904, sofreu um grave ferimento em Southern Ranch, onde a casa de Bill foi construída. Edward Cyprian. O nome dele era Edward Cyprian. Quando Romaine contatou a Guarda Nacional de Maryland, soube que, apesar de não haver fotografia de Cyprian, sua descrição física batia com a aparição que a mãe de Billy via na casa de Glen Burnie. Uma cicatriz no rosto dele. Romaine indica que os rifles usados na época tendiam a falhar na hora do tiro. Os ferimentos geralmente eram graves. A listra vermelha que a mãe de Billy via no cabelo do espírito podia ser causado por sangue. E as passadas pesadas na casa podiam ser atribuídas às botas de combate. De acordo com Romaine, Cyprian era um homem amargo e revoltado ao morrer. Não existe uma prova contundente, ela não valeria nada em um tribunal. Mas, pelo que podemos ver, é evidente que a descrição confere. Romaine não tem explicação para a aparição feminina. Mas ele garante a Billy que vai continuar procurando respostas. Para Billy, o interesse de um policial aposentado traz um pouco de luz ao passado de uma infância infeliz. Acho que saber as razões do porquê certas coisas aconteceram lá. Me atingiu na cabeça. E quem fez acontecer. E o fato de saber que ele não teve culpa por tudo o que aconteceu. Eu agora durmo melhor à noite. E me dá grande satisfação saber que, de algum modo, eu o ajudei. E dei a ele respostas que estava tentando descobrir. Depois que o John esclareceu alguns desses eventos, eu pude seguir com a minha vida e pôr uma pedra nesse assunto. Versão brasileira Audiocorp.